Rio aí há uns 2 anos atrás. Conheço muito o Wilson também, Wilson Martins, grande amigo. E falar um pouco da minha trajetória, né? Eu sou mais advogado especialista no jurídico para imobiliários. Então, nessa frente aí já tem um tempo e isso acaba dando aí um panorama geral, né? São 15 anos advogando para imobiliários, vivendo no dia a dia, na gestão da inadimplência, na locação. A gente atende tanto a compra e venda, a assessoria jurídica na intermediação, mas também a locação propriamente dita, ali nos seus desafios, no dia a dia dentro da imobiliária, na parte construtiva, mas também e especificamente na parte da gestão da crise da locação, que é a inadimplência. Então, sou professor da PUC, na pós-graduação em Direito Imobiliário da PUC aqui em Minas Gerais, faço parte da AMAD, que é a Associação Mineira dos Advogados do Direito Imobiliário, e escrevo com alguma frequência para o Imob Report, que é um portal de conteúdo do mercado imobiliário organizado pelo pessoal da CUP. Então, quando a gente para falar sobre locação, né, eu já participei de algumas vendas de carteira e todo mundo sempre me questiona. Arthur, quanto que vale uma carteira de locação? Né? Hoje é produto raro, então todo mundo que fala que quer vender uma carteira de locação, vai aparecer um monte de gente querendo comprar, né? Uma forma inteligente de escalar, mas eu sempre trago sobre uma outra perspectiva, né? O valor da carteira de locação passa muito por aquilo que ela tem ou não tem de risco, porque a gente sabe muito bem que a carteira de locação e a operação de locação é um jogo de longo prazo, e no final do dia, a conformidade dos documentos, das garantias que a gente tem, é aquilo que acaba gerando valor, né? Muitas vezes, eu participando de operações de compra e venda de carteira, quando a gente vai pegar para fazer uma avaliação ali do que tem de, de regular, de contrato regular, de aditivo, de garantia que ainda se sustenta, cadastros, enfim, a gente vê o terror que é, muitas vezes, a carteira de locação. Então, eu defendo muito que a carteira de locação passa pelo desenvolvimento de uma verificação, uma conformidade jurídica dos documentos que a gente usa. Então, a ideia aqui é a gente abordar um pouquinho com foco específico em garantias locatícias, mas falar um pouquinho sobre a importância da gente olhar para a própria carteira de locação a todo momento, especialmente no mercado que muda muito, que é muito dinâmico e que cada vez mais tem sido abocanhado aí por novos players e também no mercado de garantias locatícias, novas empresas que pretendem ali oferecer serviços de garantia. E eu gosto muito de falar que as imobiliárias têm que voltar a ter um protagonismo, pensando em sustentabilidade mesmo, de longo prazo, e pensando no cliente, né? Porque a imobiliária tem que sempre ter em mente o cliente proprietário como o grande valor dela. Afinal de contas, ela é representante desse cliente como mandatária, ou seja, os contratos de administração têm ali a cláusula de mandato, ou seja, as imobiliárias agem como representantes dos proprietários. E a provocação que fica aqui quando a gente pensa em garantias locatícias é por que que os contratos de locação precisam de garantia? E é para quem trabalha no judiciário, advogado já faz isso há tanto tempo, já fiz vários despejos, acredito que vocês também já tiveram algum contato com isso, não é nada legal, mas mais difícil é lidar com a dificuldade, a imprevisibilidade do Poder Judiciário. Por que os contratos de locação têm garantia? Eu responderia de pronto que porque nosso sistema judiciário é um sistema ineficiente, que acaba gerando um risco significativo para quem opera nesse mercado. Então, basicamente, a dificuldade que a gente tem em recuperar créditos de aluguel, a dificuldade que a gente tem em recuperar os imóveis em caso de inadimplência, é o que faz surgir a necessidade de uma garantia locatícia, que está lá prevista na lei do inquilinato, e que cada vez mais se modifica, dinamiza, acaba gerando ali novos produtos, novos serviços. A gente tem vivido isso aí nos últimos tempos, com as fianças onerosas, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui.
Quando a gente pensa sobre risco, né? Eu sempre falo quando alguém chega aqui no escritório para Arthur, quero comprar um imóvel sem risco algum. Eu falo, "Ó, sinto muito, não consigo te ajudar. É impossível comprar um imóvel sem risco nenhum, é impossível vender um imóvel sem risco nenhum. Procure uma imobiliária, né? A imobiliária geralmente cuida disso, melhora a situação do risco, presta assessoria jurídica, tem todo um know-how de mercado que pode assessorar aquele que negocia imóveis, mas na locação não é diferente. Na locação a gente tem também, sem dúvida alguma, um risco embutido no negócio. A locação é um negócio que envolve risco por vários aspectos. E aqui, quando a gente fala em gestão de risco, a imobiliária tem essa atribuição. A imobiliária, como administradora de locação, ela precisa identificar cenários em que o risco é maior, entendendo, ou menor, entender como que esse risco pode ser distribuído, e aqui está a garantia locatícia, ou seja, qual que é a melhor garantia locatícia para determinado tipo de imóvel, qual que é a melhor garantia locatícia para determinado perfil de inquilino, qual que é a melhor modalidade de garantia locatícia para determinado tipo de utilização do imóvel. Então, tudo isso muda muito. Vocês estão no Rio de Janeiro, eu vou citar um exemplo que eu sempre falo. Inclusive, o Gabigol fez um gol ontem, né? E o Gabigol está morando aqui em Belo Horizonte e alugou uma casa cujo aluguel é R$ 70.000. Saiu aqui em todos os jornais, enfim, um modo super legal. E aí eu pergunto, né? Eu tive contato com esse contrato, tive contato com o proprietário. Qual que é o tipo de garantia locatícia que a imobiliária que fosse administrar um imóvel desse exigiria do Gabigol? Essa pergunta é uma pergunta curiosa, né? Porque tenho certeza que muita gente não exigiria qualquer garantia do Gabigol, até porque ele já é, sem dúvida alguma, alguém que tem uma referência patrimonial indiscutível. Então, do ponto de vista do risco financeiro, eu acredito muito que não haveria ali grandes preocupações, pelo menos do ponto de vista do risco financeiro. Mas eu cito esse exemplo e dou outro, que é de uma rede de farmácias que tem aqui em Belo Horizonte, né, uma rede bem grande, que é a Drogaria Araújo. Minas Gerais afora, na verdade, todo canto tem uma Drogaria Araújo, e eles fazem ofertas de BTS, ou seja, procuram negócios de build-to-suit para desenvolver ali suas drogarias, suas unidades. E eu já participei de um sem número de negócios envolvendo Drogaria Araújo, assessorando proprietários. Então, é um negócio que é relativamente complexo, né? Um BTS, você vai fazer um investimento, vai ter uma modificação no imóvel, um contrato de longo prazo. E daqui a pouco, sentado à mesa, é muito negociado, né? O tipo de garantia locatícia, o tamanho da garantia locatícia em cada fase do contrato de BTS. Mas, com a Drogaria Araújo, a conversa era muito curta e direta. Não tem garantia locatícia, nós somos uma drogaria de 100 anos, e que todo mundo quer que a gente seja inquilino, porque a gente se sustenta e é isso. Se você quiser, ok. Se você não quiser, vida que segue. A imobiliária ficaria ali numa situação de se organizar com o proprietário. E aí, eu dou, não dou, aval, Tá tanto show aí pra você? O quê? Show aí pra você? Não, não tem áudio. Eu vou pegar o. Opa, fica assim, tá tudo certo? Acho que agora parou o ruído. Então, na verdade, você acaba tendo ali uma situação muito específica de cada tipo de contrato, cada tipo de agente ali no contrato de locação, para fazer uma avaliação sobre a adequação de uma garantia locatícia. Mas pensando no volume de locação tradicional, o volume de locação em que você tem muitos contratos de locação, residenciais, comuns, cabe à imobiliária definir um portfólio de garantias que atenda numa escala. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que cabe à imobiliária, independente se a Loft fala que a garantia dela é boa, independente se a Crédito Aluga fala que a garantia dela é boa, independente se as pessoas, eu sempre usei fiador e sempre deu certo, o fato é que a imobiliária deve ser a protagonista no oferecimento daquela que é a melhor modalidade de garantia para o proprietário. Eu tenho percebido de forma muito clara a perda desse protagonismo ou esquecimento dessa função da imobiliária quando o assunto é garantias locatícias. E essa preocupação passa muito
ou perder ali aquilo que é o seu próprio negócio, né? A avaliação de risco, pensando no proprietário. E do ponto de vista do controle, né? Então, eu estou falando aqui de uma teoria de gestão de risco do Nassim Taleb, identificar o risco, distribuir o risco e depois controlar o risco, né? Que é como é que a gente consegue, no curso do contrato, entender se aquele risco continua sendo o mesmo risco que eu avaliei quando o negócio foi feito. Então, esse controle do risco tem muito a ver com a gestão de locação, porque cabe à imobiliária, no meu entendimento, e isso eu tenho batido muito forte aqui toda vez que vou falar sobre esse assunto, a fazer uma gestão ativa da sua carteira de locação, especialmente pensando se aquela garantia que foi escolhida lá atrás ainda é uma garantia adequada para aquele perfil de contrato de locação, para aquele imóvel, especialmente quando a gente pensa aqui nas imobiliárias que ainda usam o fiador, né? Porque a fiança é uma garantia locatícia, digamos assim, dinâmica, né? E arriscada do ponto de vista da mudança do cenário do proprietário do imóvel que foi referência, né? É uma garantia pessoal, então não vincula o próprio imóvel. Então, seja como for, a imobiliária tem essa função, no meu entendimento, de controlar esse risco da carteira de locação. O risco passa pelas garantias, mas também passa pela própria conformidade dos documentos que faz, né? Gestão de encargos, assinatura de aditivos, toda a regularidade documental passa pelas imobiliárias, eu diria aqui até a gestão das assinaturas eletrônicas, né? A assinatura eletrônica é algo absolutamente simples e que também é algo absolutamente importante para manter a regularidade de um contrato. E isso tudo faz parte ali do arcabouço de tarefas que a imobiliária tem. Então, quando eu penso em gestão de risco dentro da locação, eu penso na imobiliária como protagonista. Porque, pessoal, sinto muito, mas proprietários de imóveis não sabem quais são as garantidoras, mal sabem sobre a fiança locatícia, sobre o trau do fiador, eles muitas vezes vão lá, vão defender o fiador, e é isso que eles conhecem. Mas quando o problema acontecer, nós vamos ver que ele acontece aqui, na porta da imobiliária, não é da garantidora que o proprietário vai bater, né? E aqui eu digo o seguinte, né? Você não convence as pessoas de que ela está errada, é só quando alguma coisa acontece que ela se dá conta de que, de fato, ela estava fazendo a coisa de forma arriscada ou de forma equivocada. E aqui eu dou um exemplo que eu gosto muito de contar, porque ele é muito emblemático, porque eu acompanhei também esse processo judicial desde o início, que foi uma conta que uma imobiliária teve que pagar na hora de assinar um contrato de locação. Ela errou na constituição da garantia e, no final das contas, o proprietário ajuizou uma ação indenizatória contra a imobiliária, dizendo que houve falha na prestação de serviço, e essa falha se deu exatamente no momento da constituição da garantia locatícia. É claro que o processo judicial escala demais o problema, o dano, o prejuízo, né? Juros de 1% ao mês, correção monetária e tudo mais, um processo de 10 anos. No final das contas, essa imobiliária teve que pagar R$ 413 mil de indenização para o proprietário, porque a garantia era insuficiente, então ela não conseguiu cobrir o prejuízo que o locatário deixou, prejuízo esse que envolveu não só o não pagamento dos aluguéis em casa, mas também a destruição do imóvel. Esse caso, é claro, um caso absolutamente extremo, mas ele reforça por que a imobiliária precisa se importar com isso, além de um comissionamento, né, que as garantidoras oferecem, que a seguradora eventualmente possa oferecer. Isso, na verdade, não é um outro negócio. Isso é o próprio negócio dela, gerir essa questão da garantia locatícia. Estou vendo algumas imobiliárias, estou vendo o Edson ali, mas são protagonistas na própria garantia mesmo, né? De gerir essa garantia internamente das imobiliárias, mas isso faz muito parte, né, do escopo da própria imobiliária. Mas aquelas que trabalham com garantias externas precisam lembrar que esse não é um jogo de maior rentabilização, é um jogo de responsabilidade perante o proprietário. É claro que as coisas podem convergir, mas nesse caso especificamente, pensem bem, né? São 61 anos de administração da mesma locação para cobrir esse prejuízo de R$ 400 mil que ela teria que fazer. Ela teria que fazer 57 locações idênticas àquela para que ela conseguisse cobrir o prejuízo daquela locação que deu o problema.
Então, perceba, isso é uma destruição da lucratividade da operação de locação, tendo o problema de um contrato. Um contrato de locação que deu problema grave, claro, mas que colocou em risco toda a lucratividade da operação de locação daquela imobiliária. Então, isso evidencia de forma bem extrema, né, a responsabilidade que a imobiliária tem. A gente sabe que a locação, por si só, é um negócio de longo prazo. A lucratividade desse negócio, de cada contrato, pode ser corroído por problemas em outros contratos. Então, tem que ser uma operação bem conduzida, bem ajustada, bem gerida. E esse tipo de problema é grave. E o problema surge e ninguém fica sabendo, porque durante 4 anos tudo parecia bem. E aqui que eu provoco as imobiliárias a olharem para a própria carteira, que foi aquele slide lá de trás. O contrato de locação foi assinado em abril de 2010 e a imobiliária só foi notificada pelo proprietário com a discussão sobre a falha na prestação de serviço de administração por erro na constituição da garantia em agosto de 2014. Então, nós estamos falando aqui de 4 anos em que tudo parecia bem mesmo, né? Ou seja, tudo parece bem, tudo parece calmo, só que a notificação chega em agosto de 2014 para discutir, olha, na ocasião, quando você foi avaliar uma carta-fiança oferecida pelo banco potencial, a garantia só garantia 1 mês de aluguel em carro. Perceba, né? Um erro material quase, mas um erro de uma negligência clara, né? Uma falta de processo de validação, de dupla checagem. O banco, trocando em miúdos aqui, o banco ofereceu uma fiança, via carta-fiança, com limite garantido que correspondia a 1 mês de aluguel. E aqui nós estamos falando de um aluguel, perceba, gente, um prejuízo de R$ 400 mil para um aluguel de 8 mil mensal de um galpão pequeno a um custo de administração de 7%. Então, perceba, primeiro, a imobiliária trabalhar com 7% na locação desse perfil, 8 mil de aluguel, é algo absolutamente desaconselhável. Segundo, um erro, né, grave aqui eu até coloco o próprio contrato de administração para mostrar que era 7% mesmo. E aqui a sentença que condena, né, a pagar. E claro que aqui a sentença não condenou imediatamente a imobiliária a pagar aquela conta. A condenação foi 266, uma condenação que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Seguinte, né, olha, cobre primeiro do inquilino. Se você, proprietário, não conseguir receber do inquilino, aí sim a imobiliária é responsável. Mas numa locação não residencial, em que o inquilino é uma pessoa jurídica, a gente sabe que se ele não está pagando aluguel, dificilmente ele terá qualquer patrimônio para conseguir pagar essa conta. Então, favas contadas, essa responsabilidade acabar recaindo contra a imobiliária, que foi o que, no final das contas, aconteceu. O acordo foi feito por R$ 400 mil, porque depois de vários e vários recursos, juros de 1% ao mês, correção monetária, pelos índices do tribunal, essa conta ficou uma conta caríssima e a imobiliária teve que pagar. Coincidência ou não, essa imobiliária vendeu a carteira de locação aqui em Belo Horizonte para uma outra grande imobiliária e esse acordo foi feito no meio do caminho dessa negociação de compra e venda de carteira. E era uma imobiliária super tradicional aqui em Belo Horizonte, uma referência, mas que conduzia as coisas de forma pouco tecnológica, com uma gestão pouco eficiente do negócio. Né? E aí eu pergunto, né? E agora? E se o fiador morrer? Né? A gente sempre discute isso, já está mais que batido, mas nunca é ruim, nunca é demais falar. E se o fiador vender ou perder todos os seus imóveis? Quando a gente pensa em fiança, isso é um risco do negócio. Né? Se o fiador mudar de endereço, eu gosto de citar isso aqui, porque a lei do inquilinato fala sobre mudança de endereço como uma forma que possibilita a exigência de uma nova garantia, por exemplo. Pouca gente usa isso, mas a lei já trouxe que isso seria um risco para a própria garantia, porque a gente sabe que, na prática, muitos processos judiciais se arrastam ali na tentativa de localizar essas pessoas, tanto inquilinos que já desocuparam, como fiadores que não são mais localizados. Mas a gente também tem outras hipóteses, né, de exoneração da garantia locatícia, e isso também é algo que a imobiliária precisa estar preparada para gerir. A lei do inquilinato trabalha ali algumas hipóteses em que
você pode exigir desse inquilino uma nova garantia, um reforço da garantia, uma complementação da garantia, caso a situação inicial não se sustente mais no tempo. E quando a gente pensa em caução, está valendo agora aqui uma notícia, o Gerson lá da LOF escreveu um artigo para falar e reforçar, né? Caução ainda é uma das garantias mais utilizadas, e no portal deles lá, Portas. A ideia é como ainda, né? Claro que existem algumas imobiliárias que têm algumas razões específicas para manter a utilização da caução. A caução é, de fato, uma garantia prevista na lei, mas que não cobre minimamente o aluguel, caso você precise fazer uma ação de despejo de falta de pagamento. Então, aqui a gente tem que fazer essa provocação. Seguro e fiança, cara, discussões infindáveis sobre exclusões previstas nos apólices. A gente, outro dia, aqui estava numa discussão, numa alocação de galpão logístico, locação de cento e poucos mil reais, garantido por seguro e fiança, e uma discussão sobre multa por devolução antecipada, o limite de cobertura disso. Então, essas questões todas, né? E se a garantidora fechar as portas, essa aqui é uma outra provocação, pensando também nas garantias, eu faço isso tudo, falo de todas essas modalidades de garantia, porque é um negócio de risco. E o problema é que, muitas vezes, na captação de imóveis para locação, a imobiliária não deixa muito claro para os proprietários que o negócio, em alguma medida, envolve um risco, né? E esse negócio envolve um risco, porque senão todo mundo só ia fazer locação de imóveis, né? Claro. E a gente precisa entender em qual cenário que a gente está, porque os proprietários, às vezes, eles chegam desavisados no mundo encantado da alocação de imóveis, ou pelo menos se fazem um dia. Eu acredito que a imobiliária passa profissionalismo quando ela cuida de explicar para o proprietário quais são, rigorosamente, as modalidades de garantia que ela utilize, por quê, quais são os limites e quais são as características. Então, eu defendo muito esse viés educacional dos proprietários e sinto muito dizer que eles querem saber disso sim. Desde que haja uma provocação por parte do imobiliário, eu acho que esse envolvimento dos proprietários é importante. Mas eu chamo a atenção dessas questões, desses problemas todos com as garantias locatícias, por quê? Do ponto de vista contratual, especialmente quando a gente fala sobre garantidoras, as novas garantidoras, eu ainda vejo muitos contratos de administração de locação que não trazem esse cenário atual, que ainda tem cláusulas genéricas sobre utilizar todas as garantias locatícias previstas na lei do inquilinato. Embora a gente possa dizer que a fiança, né, que a garantidora, a fiança onerosa é uma fiança como outra qualquer, eu não deixo de considerar que existem diferenças, características, limites, porque, se vocês me permitem lembrar, né, a fiança do fiador tradicional, a cláusula padrão, ela tem renúncia extrema de benefício de ordem, de visão, responsabilidade até entrega das chaves, reforçando que a lei já traz. E quando a gente fala de contratos de fiança onerosa com as garantidoras, existe uma série de limitações. Então, os proprietários sabem que a fiança, agora com uma nova roupagem, tem esses limites? Eu estimo que não. Então, no mínimo, né, faz muito sentido, na minha percepção, que esses contratos de administração sejam contratos que protejam melhor as imobiliárias. E aqui eu não estou falando de simplesmente colocar 30 laudos no contrato de administração, não é isso. Mas ter uma linguagem mais clara e falar do que importa, né, sobre as modalidades de garantia locatícia que a imobiliária pratica, especificamente as garantidoras, criar uma política de garantias e disponibilizar num formato visualmente mais agradável dos proprietários entender. E, no final das contas, a gente que recebe contratos de administração Brasil afora, acaba vendo documentos idênticos aos que sempre foram feitos nos últimos 5, 10 anos, e que não mereceram uma revisão, um aprimoramento, uma modernização para pensar na proteção da imobiliária diante de todos aqueles possíveis problemas que podem acontecer. E aí, se talvez o mais importante deles, recente, né, que é a saída repentina de um player de garantia locatícia, né, é isso mesmo, do mercado de locação.
Então, é importante pensar. E eu não me assusto, né? Passei por negociações muito intensas, acompanhando mais de 50 imobiliários negociando aditivo. Então, crises de inadimplência temporárias são mais do que normais, mas a gente tem um cenário aqui de um aumento, né, da inadimplência que exige da imobiliária uma preparação, e aí já faço esse contraponto com a garantia locatícia que tem crescido, essa fiança onerosa que tem crescido, o que é o papel da imobiliária perante esse, esse novo agente, né, do mercado, que são as garantidoras. A crise aumenta, será que agora a gente tem simplesmente que acionar essas garantidoras e seguir a vida, deixar que eles se virem para lá? Eu acho que a ideia do protagonismo da imobiliária diverge um pouco disso. A gente tem aqui, então, pelo menos nos dados da Superlógica de julho, eu ainda duvido disso em alguma medida, né? Mas aqui nós estamos falando de dados da Superlógica, mas as garantias pagas, e aí seguro inclui-se em garantias pagas, né? Seguros e garantidoras, superando o fiador tradicional. A gente aqui no escritório, né? Nosso escritório de advocacia atende tanto garantidoras como seguradoras, como imobiliárias que fazem finança. A gente percebeu isso categoricamente. Então, de 202 ações judiciais que a gente distribuiu em menos de um semestre, em 2025, 87,8% são das garantidoras e seguradoras, né? Das garantidoras, inclusive, superando as seguradoras, e a gente tem um volume de contrato garantido equiparado. Sendo que as imobiliárias passaram a acionar menos, né, no escritório, porque passaram a usar menos também a fiança locatícia. Então, esse sinal ele já vinha acontecendo. E aí faço o contraponto, né? Vou fazer duas frentes aqui. Uma, por que eu entendo que as garantias pagas são, de fato, o futuro da profissionalização, o presente e futuro da profissionalização do mercado de locação, sejam elas próprias, sejam elas de terceiros, mas também qual que é a exigência que esse novo modelo traz para as imobiliárias, né? O que as imobiliárias têm que fazer, então, já que elas passaram a usar as garantidoras? Essa delegação excessiva é, de fato, um risco significativo para as imobiliárias. Se a gente tem aqui, aí vamos analisar esse cenário, né? Se a gente tem aqui dois grandes bens a serem alcançados quando tem inadimplência, eu preciso, com agilidade, recuperar o imóvel e, com agilidade, recuperar o dinheiro. Basicamente isso que a gente precisa quando a gente pensa em risco de locação. Muito se pensou que eu precisava só receber. Hoje, os proprietários não estão mais satisfeitos em só receber das garantidoras. Muitos querem saber quem está lá no imóvel, se é um terceiro, se quem ocupa efetivamente quem está no contrato, qual que é o estado que o imóvel vai ser devolvido. Então, não é só o dinheiro, né? É o dinheiro e o imóvel. E quando a gente pensa, e aí dados nossos aqui, tá, pessoal, dados do escritório, tem um bom, significativo número de processos judiciais, são mais de 2.000 processos judiciais envolvendo despesa. Eu citei um caso aqui de um fiador cujo recebimento do crédito já se vão 13 anos, e com uma fiança muito boa prestada por um juiz de direito com patrimônio. Nós vamos falar um pouquinho desse caso para vocês verem, mas a média de desocupação dos imóveis aqui no escritório, quando a gente está falando sobre seguro, fiança e garantias onerosas, são 3 meses. Então, eu vou esmiuçar isso aqui, mas a diferença, de fato, no que diz respeito à desocupação do imóvel, é muito importante, pensando que a imobiliária precisa colocar esse imóvel para alugar de novo, precisa realugar e dar uma satisfação para o proprietário, diminuir o tempo de crise, em que o proprietário não tem o imóvel, não recebe o dinheiro. Então, se a gente partir da premissa que a garantia onerosa, né, ela tem a disponibilidade financeira imediata, não faz sentido mesmo, né, a gente correr outros riscos. Existem riscos da garantia onerosa, mas do ponto de vista de tempo de desocupação, essa média ela é muito impactante. É claro, as garantidoras desenvolvem internamente uma estrutura de visitação ao imóvel, de diligente, de vários escritórios de advocacia, um time jurídico interno, contatos frequentes, tecnologia da assistência da desocupação dos inquilinos, tudo isso que numa
lógica de 5, 6, 8 anos atrás, imagina, a imobiliária teria que tomar essa providência através do seu jurídico. Então, realmente é muito importante essa mudança de cenário que vem sendo vivenciada pelas imobiliárias, porque desonera operacionalmente a gestão disso. Quando eu falo desonera, não exclui, né? Porque envolve, da parte da imobiliária, necessidade de comunicação, de entendimento, de como é que está, e muitas vezes até de cobrar, de fato, agilidade de informação desses processos jurídicos das imobiliárias. E aí cito um caso que também acompanhei, e aí falando do fiador, né? Uma ação de despejo, falta de pagamento na época acumulada com cobrança, distribuído em 2014, e o imóvel foi desocupado em 2017, ou seja, quase 3 anos depois. E depois de desocupado o imóvel, só se teve a penhora do imóvel do fiador em 2024. É claro que aqui a gente pegou aquele intervalo em que o STF discutia sobre a penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família do fiador, mas fato é que agora, em agosto, foi expedido o mandado de avaliação desse imóvel, ou seja, algo absolutamente terrível, pensando em 11 anos de processo judicial e em um fiador cuja ficha todas as imobiliárias aprovariam, porque tinha vários imóveis, juiz de direito, situado aqui em Belo Horizonte. Pensem que isso é usar, né, de todos os recursos possíveis dentro do processo judicial, que teve lá seus diversos problemas, vara, dificuldade de localização de outros fiadores, todas as circunstâncias que acabam dificultando, isso é algo que é bastante impactante e é algo a ser considerado. E aí, quando a gente pensa nesse cenário, né, analisando aqui as mais de 50 imobiliárias clientes do escritório, as que ainda têm processos judiciais, que ainda envolvem fiança, que envolvem outras garantias, que elas patrocinam com seus próprios jurídicos, 60,8% desses passivos são antigos, processos que já não vão para lado nenhum, processos que, no final das contas, estão ali muito mais cumprindo um protocolo, existem, mas são arquivados, não tem bens, não tem quem localizar, e que, no final, será, sem dúvida alguma, dinheiro no lixo, né? Que, no final das contas, esse processo vai ser definitivamente encerrado, tendo motivado ali um desgaste entre o proprietário imobiliário durante muito tempo. E quando não, quando você tem um acordo, esses acordos são feitos abaixo do valor que efetivamente é devido. A gente sabe que nos processos judiciais que a gente faz um acordo, esses valores acabam sendo muito menor do que o valor que a planilha mostra, né? Você vai ter um desconto de juros, vai ter um desconto de correção monetária, isso acabará gerando ali uma depreciação do crédito, o que não acontecia em outros cenários. Bom, o problema é que a pele da imobiliária sempre está em jogo, né? A insatisfação do proprietário é algo que a gente precisa contornar, precisa saber lidar, e ninguém quer, né, viver uma experiência negativa dando notícia para o proprietário que a coisa não se resolve. Isso é algo importante. Porém, o proprietário, como eu falei, não conhece loft, não conhece crédito aluga, não conhece, enfim, ao pop, não conhece nada disso. A gente precisa dominar, né, o nosso portfólio de garantias locatícias, e eu acho que o primeiro passo disso é que a gente consiga explicar para o nosso time de atendimento na locação qual que é a diferença entre elas. É importante que os proprietários, uma vez envolvidos, né, com essas circunstâncias, os títulos de garantia, eles sejam bem atendidos também, os clientes que estão entrando na imobiliária. Eu sei que muitas vezes o proprietário, que a gente advoga muito para proprietário, muito para investidor aqui, os caras chegam, Arthur, fui conversar com a imobiliária, a atendente quer que eu deixe os imóveis lá, mas ela não conseguiu explicar a diferença de seguro e fiança e garantidora, esse negócio, eu não consigo explicar nada. Por que não? O fiador é algo que tem os argumentos claros quando eu pergunto sobre isso. Então, eu acho que empoderar os atendentes de locação, os times, ainda que de uma forma incipiente, né, preliminar, para conseguir dar um atendimento melhor para os clientes proprietários,
é algo que pode mudar o jogo no resultado das próprias captações. Eu percebo que as equipes, muitas vezes, não dominam as modalidades de garantia, e isso é algo que é muito preocupante do ponto de vista na geração de confiança com o cliente. Então, é importante que a gente tenha essa preocupação, né, e passe a ter um cronograma de treinamento das pessoas que fazem parte da locação, dos atendimentos da locação, para que a gente possa ter uma clareza maior e também prevenir eventuais problemas contratuais e gestão desses contratos no decorrer do andamento do prazo da alocação, né? As equipes precisam entender o que elas estão fazendo, e eu sei que no final do dia, isso poucas vezes é levado em consideração pelos gestores das imobiliárias. Então, fica aqui a provocação, né? Será que os proprietários conhecem as garantias do seu portfólio de garantias dentro da sua imobiliária? Ou melhor, será que eles deveriam saber? Isso é algo que é importante, porque uma equipe bem treinada, um proprietário entendendo quais são os riscos que ele corre, acaba gerando ali uma carteira mais saudável. E aqui eu relaciono, então, pessoal, como eu falei lá atrás, né, vamos pensar sobre a carteira de locação que existe hoje e os contratos de administração. Será que eles podem ser contratos mais simples e mais modernos? Será que eles tratam exatamente como deveriam sobre as modalidades de garantia que podem ser utilizadas dentro da sua imobiliária? Ou será que a gente continua usando os modelos de contrato de administração que a gente sempre usou a vida inteira, com aquelas letras miúdas, difíceis de entender, com termos genéricos? Além de tudo, né, os contratos de administração, eles são a origem de muitas receitas de venda da locação. A monetização da carteira de locação, ela precisa ter uma referência, um fundamento naquilo que foi contratado com o proprietário. Então, a provocação aqui que fica, né? A gente roda modelos de contrato todo ano aqui, toda vez tem uma ideia nova, toda vez surge alguma coisa que a gente precisa mudar. Os contratos de locação também, né? Os contratos de locação, eu gosto de citar sempre o quinto andar. É claro, uma escala diferente, uma lógica diferente, um perfil totalmente diferente, mas a versão do contrato de locação do quinto andar, sei lá, deve ser a versão 99, né? Porque eles vão mudando, ajustando e alterando o que tem que fazer de acordo com o modelo deles. Mas isso não é à toa, né? É importante que os contratos de locação eles sejam ajustados à realidade de cada imobiliário. A imobiliária que trabalha só com alto padrão, imóvel mobiliado, o contrato é um, né? Modelo de contrato de locação. Quem trabalha, a gente atende algumas imobiliárias que são regiões ali de universidade, o modelo de contrato, perfil de imóvel é outro. Galpões logísticos é uma outra lógica contratual, né? Outro tipo de contrato. Então, não adianta, né? O modelo ele é maravilhoso, tem que ser usado, mas até o modelo ele precisa ser um modelo adequado à realidade de cada imobiliário. E até a realidade da imobiliária, dependendo da sua estrutura administrativa. Qual que é a sua política de decisão? Como é que você faz isso operacionalmente? Seu contrato tem que ser algo que facilite a vida da sua operação e não algo que dificulte, que você não consegue dar vazão, né? Então, é importante pensar nisso. Os modelos eles são muito bem-vindos, mas até para isso, o nicho da imobiliária, o perfil de cliente, acaba gerando uma exigência maior, né? Existem proprietários, grandes proprietários, que querem discutir modelos de contrato de administração, porque tem vários imóveis, o contrato é o meu, essa cláusula eu não aceito. Essa flexibilidade contratual é importante ter, né? É possível, é necessário ter. E também garantias locatícias. Aqui um resumo daquilo que eu falei. Preciso ter garantias bem entendidas e adequadas ao perfil da locação, da operação da imobiliária. Não adianta a gente, como eu cito, né, essas imobiliárias que trabalham com desenvolvimento de negócio imobiliário dentro do setor de galpões logísticos, condomínios de galpões, cara, os garantidores não passam perto dessa turma, né? Porque lá não tem esse braço, não existe esse perfil, essa adequação do modelo de negócio para esse tipo de garantia. Então, as garantias ali são outras, inclusive fiador, sua grande maioria mesmo, locações mais caras. E essa é a realidade daquela imobiliária. Então, ela precisa otimizar o uso dessa modalidade de garantia.
Então, é só para trazer esse enfoque que há uma diversificação muito grande do tipo de imobiliária, do tipo de imóvel, do perfil de cliente, que muda tudo, né? Muda o jogo. Não adianta querer atender todo mundo. E uma gestão eficiente da inadimplência da desocupação é algo que toda imobiliária precisa ter, né? Precisa acompanhar. Eu tenho um case aqui legal da Prolar, aqui em Belo Horizonte, inclusive nossa cliente, a Prolar do Vinícius, da Gabriela, da Aninha, até foi lá no Cúpula Conference Expo, né? Sobre a estruturação do departamento de cobrança interno, com um processo claro, com uma esteira bem definida, com contatos protocolares com os devedores para conseguir encurtar o tempo de, de resgate desses valores que foram inadimplidos. Tudo isso é fundamental. A imobiliária não pode simplesmente tratar a inadimplência ali imediata como um assunto do financeiro. Eu acho que isso passa por algo bastante estratégico, né? Porque é um fator de monetização, as imobiliárias que recebem 50% da multa por atraso, aquelas que garantem aluguel, vão ter esse processo bem alinhado, bem ajustado, estratégico dentro da imobiliária, não só para prevenir a inadimplência, mas para conseguir cuidar mais rápido disso. A gente brinca aqui que cobrança boa é cobrança rápida, né? A cobrança boa é cobrança rápida e existe técnica para fazer isso, porque o brinco também que é mais importante saber por que o sujeito ficou inadimplente do que quanto que ele vai pagar. Porque isso, às vezes, nos dá alguns sinais sobre o que tem por vir, né? Ainda que quite aquela inadimplência que acabou de acontecer, será que esse sujeito tem, de fato, potencial para dar um problema maior? Eu acho que isso aqui é algo que as imobiliárias precisam ter estratégia. Domínio da equipe comercial sobre os documentos, não há nada mais terrível do que a imobiliária chegar, você procurar uma imobiliária, eu acabei de alugar um apartamento, eu mudei lá de Nova Lima, para quem conhece aqui em Belo Horizonte, de Nova Lima para cá, olha que eu fui atendido por algumas imobiliárias, assim, na jornada enquanto inquilino, e já fui também enquanto proprietário. É terrível quando você percebe que a pessoa não entende nada nem do próprio contrato dela, né? Ah, preciso ver com o meu jurídico. Será que a equipe comercial da imobiliária de locação não precisa saber sobre os contratos? Eu tenho nenhuma dúvida de que sim, porque ela é o ponto de contato imediato, primeiro, que o proprietário vai perguntar, vai tirar dúvida. E se ela leva, vou ver com o jurídico, isso aqui eu não sei se dá para mudar. Eu acho que algum alinhamento sobre o que é possível mudar, o que significa cada tema de cada cláusula é algo que é preciso passar para a equipe comercial para que ela consiga dar mais fluidez sobre o andamento dos negócios, porque a confiança se estabelece muitas vezes ali. Ali, muitas vezes, o sujeito, o proprietário, deixa de considerar seu imobiliário e vai tratar de levar os imóveis para outro imobiliário, e essa confiança, ela hoje é muito volátil, a gente não pode perder tempo para isso. Eu gosto aqui, é uma dica, né? Eu gosto de ter uma lista de desconformidades. Toda vez que acontece alguma coisa aqui na nossa rotina, alguma imobiliária pergunta, eu vou anotando coisas que eu preciso refletir sobre. Será que a gente precisa colocar no contrato de locação a respeito disso, né? Será que a gente merece uma revisão? Por exemplo, o abandono dos imóveis. Passou a ser, com alguma frequência, um tema de muita provocação aqui dentro do escritório, o fato do imóvel ter sido abandonado pelo inquilino. E é claro, a gente sabe que a lei não trata sobre uma hipótese que eu, sem processo judicial, entro no imóvel, acesso o imóvel, faço uma emissão extrajudicial. Isso tudo foi uma construção prática, né? Para evitar o processo, deixa eu ver se tem duas testemunhas aqui, o imóvel tem indícios de abandono, eu lavro um termo de emissão extrajudicial, entro no imóvel, e aí surge, né? Será que essa possibilidade, para melhorar o argumento, caso isso tenha que acontecer, eu tenho que colocar sobre abandono do imóvel no contrato de locação? É absolutamente aconselhável. Enquanto advogado, se você tem no contrato de locação um argumento, né, para defender que aquela possibilidade, embora não esteja na legislação, estava prevista, existem critérios claros no contrato que podem justificar esse tipo de medida, está aí algo que foi importante, né, para ajustar, e além disso, vários outros temas
que vão surgindo no dia a dia de cada imobiliário e que pode fazer sentido uma revisão dos contratos, tanto do contrato de administração, como também do contrato de locação. Então, essa atenção, né, essa tabela, essa lista de desconformidades é algo que a gente gosta de usar para subsidiar uma reflexão sobre documentos. E uma rotina de envolvimento do locador. Eu sempre falo que o envolvimento do locador é fundamental, né? Se você não envolve o locador, você é representante do locador, o seu risco é cada vez maior. Então, imobiliárias que decidem pelo proprietário acabam sendo imobiliárias que assumem um risco maior, porque essa decisão muitas vezes deveria ter o envolvimento do proprietário. E esse envolvimento do locador precisa ser estratégico, precisa ter formalização, registro. Então, eu gosto de dizer que cuidado com o WhatsApp, o uso excessivo do WhatsApp pelas equipes de atendimento, da locação, e para quem faz relacionamento com o cliente, pode ser perverso para o imobiliário. Registrar determinados temas, determinadas autorizações, exigem ali o velho bom e-mail, né? Que tem uma forma mais clara de apresentar a lógica dos fatos, a organização de como aquilo foi construído, a cadeia das conversas, e ter do proprietário ali um aceite, um ok, enfim. Isso tudo acaba sendo algo importante de reforçar. Quanto menor o envolvimento do locador, na minha opinião, maior o risco da imobiliária. Então, é importante pensar nisso. Sobre contrato ainda, né? Dicas sobre contrato, esqueçam o tema aqui do que está tratando, é muito mais sobre forma, né? Eu gosto mais de ler o lado verde do que de ler o lado vermelho, por uma questão de espaçamento entre linhas. Olha que coisa, eu não estou nem falando do conteúdo, mas estou falando que é mais agradável ler o texto do lado verde do que o texto do lado vermelho. E isso é simples demais de modificar. Esse contrato, esse texto que está do lado verde, ele mais fácil de vender, é mais fácil de ser assinado, né? Essa muralha da China que está do lado vermelho, ela gera mais antipatia para o leitor, para quem vai assinar. Então, do ponto de vista da técnica visual de documentos que precisam ser assinados, precisam serem contratados, eu gosto muito de refletir sobre a forma e o design, porque isso, do ponto de vista estatístico, faz toda a diferença. Então, às vezes, menos é mais, do ponto de vista de palavras, de expressões, de caracteres. Isso pode, sim, fazer uma importante diferença na rotina da sua imobiliária, no fechamento dos negócios, porque gera uma adesão maior dos clientes. Então, aqui é muito mais essa provocação que eu queria trazer. E a gente chegando ao final aqui, né? Três alternativas jurídicas que podem facilitar a gestão do aluguel, e aí são coisas novas que a gente tem pensado a respeito, tá? E é claro que são opiniões nossas. Eu fui alugar um imóvel, fiz uma proposta de antecipar 12 meses de aluguel. Eu queria negociar com o proprietário, ele concordou, foi consultar o seu advogado, o advogado falou, se vai ter fiador, não é possível pagar um ano antecipado de aluguel. E aí eu perguntei por que não. Ele falou, não, porque a lei é proibida, inclusive é contravenção penal, é crime, infração penal. Cara, vocês entenderam tudo errado do que está a lei do inquilinato. A lei do inquilinato fala que é proibido exigir o pagamento antecipado quando a locação tem garantia. Mas aqui eu estou propondo pagar 12 meses de aluguel antecipado. Perceba, não, mas como é que a gente coloca isso no contrato? Cara, coloca isso no contrato como se deve colocar no contrato. Ou melhor, dê uma saída. Eu formalizo o e-mail solicitando essa antecipação, porque eu terei um benefício econômico com isso. A gente negociou um desconto no valor do aluguel, e aí o Gabriel, não pode, é proibido. Eu disse o seguinte, tá bom, eu desisto dessa locação que vou alugar para outra pessoa. E aí me veio essa questão, que de fato parece ser uma questão importante, né? Porque com a Selic lá nas alturas, muitas vezes o inquilino pode propor para ter um benefício e o proprietário querer receber. Isso é possível? É claro que isso é possível. Aqui tem um termo de solicitação de antecipação de pagamento de aluguéis e diz, por iniciativa e conveniência exclusiva da parte locatária. Não há qualquer problema se caracteriza o benefício econômico disso. Isso é diferente da exigir o pagamento antecipado dos aluguéis. Isso é um outro cenário que a lei visa coibir.
não é quando há uma liberdade negocial, uma proposta clara, uma condição diferenciada, uma opção de antecipação. Então, é preciso que a gente enfrente esse assunto e não fique mais sobre o silêncio ali daquela, é proibido, ponto final. As interpretações da lei do contrato, elas são dinâmicas. Isso aqui é uma situação para o mercado, que não tem problema algum, especialmente a depender do locatário. Aqui, nesse caso, por exemplo, o imóvel é alugado por uma pessoa jurídica que está propondo antecipar o aluguel. Será que ela é coitada nessa relação jurídica? Então, acho que isso a gente precisa repensar. Outro assunto super polêmico, mas que eu gosto muito, que é do Fundo de Conservação do Imóvel, muito usado em Curitiba, que passou a ser muito usado aqui em Belo Horizonte agora também, e com uma boa adesão do Judiciário, que é a constituição de um Fundo de Conservação do Imóvel, como uma forma de prevenir ou facilitar a rescisão. E aí muito se discute sobre isso, sugiro que quem não conheça procure saber. É dupla garantia, um percentual para exclusivamente tratar sobre reparos que eventualmente sejam necessários no final. E aí a construção disso, argumentativa, é que isso pode ser algo voluntário, né? Com o fim exclusivo de reparos, reposições ou correções de dano, e que não pode ser usado para qualquer outra finalidade. É assim que é a forma que tem sido usada em Curitiba, Belo Horizonte, que tem funcionado. Então, fica a reflexão se o assunto é garantias locatícias, e se aqui a gente tem uma discussão sobre isso ser ou não ser uma dupla garantia, resumindo, é um fundo, um percentual do aluguel que o inquilino voluntariamente paga para que ele tenha ali uma poupança para facilitar a desocupação do imóvel e reparo. Tudo é forma, tudo é como a gente faz e como a gente coloca isso no papel e como a gente trabalha essa política dentro da imobiliária. Então, eu gosto de falar sobre isso, que as imobiliárias pensem a respeito disso. Né? E, por fim, a reforma tributária. O que muda agora nos contratos de locação? A gente vai, inclusive, fazer um webinar para os clientes do escritório na sexta-feira. Vou falar para divulgar o link para vocês, caso queiram, né, para o pessoal da vida. Mas falar sobre o que esses contratos de locação têm que ter agora, para a gente evitar ou facilitar eventuais discussões sobre os ônus, os custos do aumento da carga tributária da locação, mas no aspecto prático, né? O aluguel, ele é líquido ou bruto? Acho que já há um consenso sobre a necessidade de ter os contratos de locação. Esse gatilho para que a imobiliária tenha um trabalho menos custoso na ocasião de negociar com o inquilino e com o proprietário sobre eventual revisão do aluguel, porque certamente o mercado é que regulará essa situação do preço do aluguel. É muito ingênuo achar que não vai ser o mercado que vai gerar essa regulação. O preço do aluguel ele vai se ajustar de acordo com a demanda, com a oferta, isso acabará na mesa a ser negociado. Né? Mas a imobiliária, eu acho que pensando em escala, em volume, é importante que ela já previna essa discussão, tendo ali uma clareza de que aquele preço de aluguel não considera tributos. Acho que esse é o argumento. E aí ficou uma sugestão de cláusula a ser colocada lá no contrato de locação na ocasião do preço. Por quê? Porque o preço da locação é algo que está sujeito à disposição das partes. Né? Eu posso pagar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 de aluguel. E acredito que é bastante defensável que esse tipo de cláusula não pode ser considerada nula de acordo com a lei do inquilinato no que diz respeito a elidir os objetivos da própria lei, porque aqui a gente está falando sobre o preço do aluguel, na minha opinião. Por fim, né, também tem tudo a ver com garantias locatícias, que é sobre rescisão de locação. Né? Eu acho que as imobiliárias acabam cometendo um erro, né, de colocar, muitas vezes, a pessoa mais difícil no setor de rescisão para lidar com a rescisão. Isso acaba dificultando as coisas. A ideia é que a gente tenha, dentro do setor de rescisão, uma postura conciliatória. Eu fico muito preocupado quando as imobiliárias convidam os proprietários para ir nas vistorias finais. Isso acaba gerando mais briga, mais litígio, mais discussão. Né? Então, eu gosto muito de uma postura de uma imobiliária
recebe a vistoria final, faz uma avaliação daquilo que faz sentido, daquilo que não faz, e leve isso para o proprietário em caráter consultivo, e esse é o papel dela. Então, diferentemente do que falam por aí sobre manual de rescisão, check-in, faça assim que você vai conseguir receber tudo do inquilino. Eu discordo muito disso. A própria lei do inquilinato traz uma expressão absolutamente subjetiva sobre desgaste decorrente do uso normal. E aí, o que seria isso, né? Então, assim, fica aqui essa sugestão. Parece que tem uma pergunta, eu vou abrir caso vocês queiram falar. Chegando aqui ao final, comissionamento sobre garantias locatícias, né? Cuidado, né, pessoal? Cuidado com os benefícios de usar uma garantidora ou outra. Eu fico sempre muito preocupado com isso, porque a gente não pode perder o foco, né, das imobiliárias, esse comissionamento, esse cashback que as empresas do mercado imobiliário dão, não podem conflitar a imobiliária no interesse do proprietário. Isso, no jogo de longo prazo, faz toda a diferença. E a gente não pode se perder com as ofertas que tem a cada evento, a cada congresso, a cada stand, de que a imobiliária vai começar a ter um negócio dentro do negócio. Então, acho que isso é algo que a gente tem que ficar bastante preocupado. Então, diversificação, tecnologia e educação é o que a gente precisa pensar. Eu vou compartilhar com vocês, tá, esse resumo aqui, caso vocês queiram, para a gente poder depois bater um papo, e se vocês quiserem falar a respeito, fiquem à vontade para a gente bater um papo lá nas redes sociais. Esse é meu Instagram, né? E qualquer coisa, estamos à disposição. Queria agradecer ao Edson aí. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem ficar à vontade, né? Arthur, Tudo. bom dia a todos. Nós temos algumas perguntas no chat, se você puder acessar. Temos Vamos uma do lá. Edson, mas ele não pôde dar continuidade, que ele está no voo, e tem uma da Priscila também, e da Andréia. Vamos lá. Primeiro do Edson aqui, ó, os tribunais de Minas estão aceitando liminar de despejo. Caso o inquilino garantido por depósito esteja atrasado há mais de 3 meses, a maioria dos juízes aqui, nós temos mais de 33 varas cíveis, tem dado essa liminar, tá? A gente tem conseguido, sim. O problema é que, quando a gente pensa em liminar, não sei se é a realidade de vocês, a gente tem muitos processos no Rio também, de que sim. Cumprir uma liminar, geralmente, demora mais que 3 meses. Esse é que é o problema. O processo judicial, ele acaba sendo, ainda que com a liminar, o processo vai demorar. Então, a gente tem conseguido isso, até a oferta do próprio crédito como caução também para cumprimento da liminar tem sido uma possibilidade, a gente tem assim. Mas, sim, a gente tem conseguido isso aqui. Priscila, sobre o FCI, não usual aqui no Rio. Quando esse FCI não é usado ao final do contrato, ele é devolvido? Sim. E aí, o que eu defendo, tá, Priscila? Primeiro, não é colocar uma cláusula dentro do contrato de locação pura e simplesmente. Eu entendo que isso merece um documento paralelo. Até mostrei aqui, eu tenho um modelo disso aqui, né? Que é você constituir termo de constituição do Fundo de Conservação. E nesse documento, você coloca os critérios de devolução. Tem imobiliário que é, inclusive, remunerada pela administração desse recurso. E aí, como esse valor vai ser devolvido ao inquilino, em quais condições, com qual critério de correção, mas é isso mesmo. A gente acaba tendo isso num documento separado para melhorar o argumento que isso não é ou não pode ser entendido como dupla garantia. Tá, obrigada. Beleza? Valeu. Estou vendo aqui, também concordo que o proprietário não deve participar da vistoria final, eu acho bem perigoso. Qual a garantia você efetivamente indica? Bom, não sei se a pergunta é com relação a todas as garantias, mas foi o que eu falei, né? Eu acho que todas as garantias, exceto calção e tipo de capitalização, têm o seu bom encaixe. Eu ainda não tiro a fiança do jogo. Eu acredito que algumas locações só se resolvem a partir da fiança por uma questão financeira, por uma questão de extensão da responsabilidade.
Mas se eu tivesse uma imobiliária, não sou corretor, né? Já tem várias aqui, eu apostaria em trabalhar com as garantias onerosas, tendo uma postura muito ativa na negociação das coberturas e das exclusões. Eu acho que esse é o caminho, eu iria, sem dúvida alguma, pela fiança onerosa. Beleza? Eu acho que é isso. Obrigado, pessoal, a todos e forte abraço aí para todo mundo. Obrigada, Arthur, pela participação. Giovanni, se você quiser finalizar aqui a nossa conexão, fique à vontade, tá? Muito obrigada. Foi muito agregador para todos nós, acredito eu. E eu só vou pedir uma gentileza para quem puder, né? Se quem não puder, não tem problema. Abrir a câmera para a gente poder registrar o momento, se vocês não se importarem. Por favor. Aí, Giovanni, você fica à vontade se quiser finalizar depois, tá? Ô, Arthur, tá me ouvindo? Estou Sim, ouvindo. sim. Tudo bem? Prazer, Giovanni Andreato, sou diretor aqui da Bolsa também, junto com o Edson. Cara, eu estou analisando a compra de uma carteira e você falou logo no início da reunião sobre isso, né? Me chamou a atenção duas coisas interessantes, que uma é o seguinte, essa pessoa que está, teoricamente, me ofertando a carteira, ele rentabiliza a carteira de administração dele atualmente com um percentual da multa rescisória do contrato de locação antecipado. Isso é permitido? A pessoa, se estiver previsto em contrato ou algo assim, por exemplo, tem aquela multa contratual, né, proporcional a um aluguel a cada 10 meses, né, multa fácil que a gente faz. É permitido isso, você colocar em contrato? E o que você acha a respeito disso, em relação a essa compartilhamento de benefício da multa entre proprietário e imobiliária? Aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem uma prática bem usual de um recebimento de 25% da multa por devolução antecipada ou qualquer outra multa prevista no contrato. A diferença é que a multa moratória, geralmente, as imobiliárias recebem 50% e a multa rescisória, seja reduzida em razão da devolução antecipada, seja a rescisão geral, né, o sujeito infringiu o contrato, teve um problema condominial, e aí acabou aplicando aqueles 3 aluguéis cheios, muitas imobiliárias praticam essa participação na remuneração. Agora, tem que estar bem escrito no contrato de administração. Eu não vejo problema caso isso seja proporcional, né? Ou seja, tem ali uma fatia XYZ do que o proprietário receberá. E aqui se tem uma boa adesão. É claro que as imobiliárias, muitas vezes, né, negociando com o proprietário fala, não, isso eu não concordo, e elas flexibilizam com isso. Mas eu não vejo problema do ponto de vista jurídico, que faz parte do jogo, é negociar. Entendi, obrigado. Então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Tem uma perguntinha, uma dúvida. Esse fundo de conservação, o que você acha de fazer esse fundo com título de capitalização? Na verdade, o produto, o título de capitalização, ele tem suas regras próprias para garantir a alocação, né? O que se tem hoje, tá? A imobiliária fica como gestora disso internamente. Então, ela faz a custódia desse valor e muitas vezes até tem um percentual de remuneração por essa administração. Mas não vejo problema, né? Se for um título de capitalização específico, né? Um produto a ser comprado do banco para essa finalidade, não vejo problema. Agora, em termos práticos, o que acontece? Tá? Só para dar um cenário mais prático sobre isso. A disponibilidade do dinheiro precisa ser imediata para favorecer o reparo. Se a gente tiver muita burocracia no resgate, perde o sentido. Tá? Acaba que você cria ali um problema de tempo, imóvel desocupado, reparo para ser feito e tal. Agora, isso aqui em Belo Horizonte, para minha surpresa, tá? Não teve por parte do judiciário uma resistência.
embora o nosso judiciário seja um judiciário bem conservador, mas ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Eu, Arthur, se bem feito, bem construído, não for simplesmente uma cláusula do contrato, eu entendo que é bem defensável. Tá. Eu acho complicado, André, usar o título por causa do deságio, inclusive, da retirada do recurso do título. Acho que não funciona, não, na minha opinião. Zé, O problema é que se você coloca. Desculpa, fala. Não, é bem lembrado isso. Tem esse problema também, né? O título como produto, se você desconta antes, você tem uma perda, né? Pois é, mas se você também coloca na empresa em que você vai gerir, isso gera uma série de coisas contábeis também, né? Aí você precisa ter talvez até uma conta própria, né, para fazer essa gestão. Por isso que eu disse, esse documento próprio para a constituição desse fundo é algo que precisa ser trabalhado de acordo com o que cada imobiliária vai fazer, o que é mais fácil para cada uma e a realidade de cada uma, né? Tem imobiliária que faz só uma cláusula no contrato e tem imobiliária que constitui mediante um documento autônomo, que é o que eu gosto mais, porque a ideia é que isso seja voluntário, não seja algo obrigatório. O grande problema é que muitas vezes a imobiliária começa... Não, e perceba, viu, André? Muito inquilino gosta. Isso é que é o mais curioso dessa história, porque tem inquilino que fala, ótimo, estou colocando esse dinheiro, depois eu não vou ter o problema. Financeiramente não faz muito sentido, mas muito brasileiro gosta mesmo. Essa parte está resolvida. Mas aí, essa voluntariedade que é a grande dificuldade. As imobiliárias vão começar a obrigar, é assim, pronto, ponto final. Isso vira o problema, entendeu? Isso vira o problema. Eu vou pedir que divulguem melhor essa. Eu não entendi bem. Sexta-feira vai dar uma palestra, isso, sobre os. Eu vou colocar aqui o Instagram do meu Instagram e o do escritório. A gente vai ter um webinar lá sobre essa questão da reforma tributária. Tá. E aí, ficam convidados, lá vai ter o link de inscrição. Eu coloquei aí. Tá ótimo, Arthur. Maravilha. Beleza? Pessoal, beleza. Muito obrigada, hein? Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, Arthur. Tchau, obrigado. Obrigada, Um abraço, gente. Dia. Tchau. Valeu, Giovanni. Tchau. Obrigado, foi ótimo.